No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12 e 13, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou um alerta. Ele estava falando a respeito das coisas que haveriam de vir. E ele diz que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Mas no versículo 13 ele diz: mas aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Olha, a gente tem que entender que estamos diante de uma guerra espiritual, onde o Senhor, o general dos exércitos, o Senhor já venceu. Mas o que está sendo trazido à existência, aquilo que hoje nós começamos a visualizar, é justamente essa maravilha de obra que só o Senhor podia fazer, Ele fez. Então, confie, descanse e aprenda a confiar, porque isso é fé. É ter certeza que temos um Deus que é soberano, que tem o controle de tudo, e que mesmo diante do que Ele já havia nos preparado, que aconteceria, mesmo diante da gente estar contemplando isso, a gente vê a banalização da vida, né? As pessoas numa violência desenfreada, as pessoas cheias de maldades, como Ele já tinha dito. O amor tem esfriado. Porque até quem ama fica difícil, não é, de andar nesse amor quando se está diante de tantas circunstâncias adversas. Quem é que vai querer alguém fazendo um mal para a sua família? Mas quando nós estamos em Cristo, o seu Espírito nos é dado e através do Espírito Santo nós temos agora essa vida restaurada que havia sido perdida, que é a imagem e semelhança de Deus. Sim, o imago Deus. O imago Dei é justamente a imagem e semelhança de Deus, como Ele nos criou. Então, através do seu Santo Espírito, Ele nos ressuscita, Ele nos dá essa vida reconciliando-nos com Ele. Então aí, sim, através da vida dele, nós podemos vivenciar tudo isso, irmãos, assim como o próprio Senhor Jesus Cristo. Imagina aí, o Senhor se fez homem, veio e viveu entre nós. Ele conversou com prostitutas, com todo tipo de gente, com ladrões, com bebarrões, né? Aqueles que têm toda prática de vícios, e foi mostrando para eles o caminho que eles podiam, através do conhecimento dele, serem libertos, não só em palavras, como em ações e nas suas atitudes, quando andava curando as pessoas, curando sim do maior de todos os males, porque o pecado é a maior das enfermidades que o ser humano tem. E só tem uma cura para o pecado, se chama Jesus Cristo, porque ele é o único que tem o poder de perdoar os nossos pecados. Então não te admira disso não, se o amor de muitos tem esfriado e daqui para frente o tempo vai passando e vai se encarregando disso mesmo. Mas quando nós temos esse amor em nós, então a atitude de Cristo, ele poderia ter simplesmente descido ou nem sequer ter ido à cruz. Assim como em um determinado momento do Evangelho, se você lê a Escritura, você vai ver que andou com homens como Pedro, um homem assim que tem um temperamento consanguíneo, um temperamento forte, e num determinado momento Pedro desembaia uma espada, né? E vai literalmente, ele ia cortar o pescoço, não era a orelha não, como o texto apresenta, né? Mas foi na orelha e o Senhor restaurou. E o Senhor ali também, em todos os momentos, nos dá os seus ensinos, dizendo que a vida que ele tinha era justamente não se deixar vencer por um mal, mas vencer o mal com o bem. A Escritura, ela vai nos permeando de todo esse amor, porque a Bíblia também nos diz que, no que depender de nós, devemos ter paz com todos os homens. Então, aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Isso é suprindo vidas. Que Deus continue abençoando você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus.